E aí, rapaziada, tudo bem? O meu nome é Alex, sou professor de História e hoje nós vamos bater um papo rápido sobre o crescimento das cidades na Idade Média e do avanço da peste negra. E vamos analisar como as sociedades se comportam em casos de pandemia. Para entender o crescimento da cidade na Idade Média, nós temos que lembrar das cruzadas, aquelas expedições cristãs militares que saíram da Europa para o Oriente, para expulsar muçulmano, para expandir a fé cristã, para conseguir terra para a nobreza e conseguir a especiaria. As cruzadas já abriram o Mediterrâneo para o comércio europeu, então foram feitos vários entrepostos comerciais dentro da Europa, a começar por Gênova e Veneza. Aquilo se espalhou e esses entrepostos comerciais ficaram perto dos castelos para ter mais proteção, para correr o risco de assalto, ataque, etc. e tal. E dali começou a surgir os burgos, o nome que deram esses entrepostos comerciais. E os comerciantes foram os burgueses. Tinham corporação de ofício, de artesãos, oleiros, ferreiros. Os burgueses formaram suas ranças, né, que eram organizações para controlar o preço, manter o monopólio do comércio. As ligas hanseáticas burguesas conseguiram quase o total monopólio do comércio do norte da Europa naquela época. O problema é que naqueles navios não vinham só as especiarias, coisas gostosinhas como açúcar, pimenta, noz moscada, também vinha tapetinho para você botar no chão do castelo, melhor que palha, vinha vidro para você olhar no espelhinho a Frozen e não usar mais aquele metal polido. Vinha seda, tua roupa ficava bonita, tu tirava onda. Então essas coisas fizeram sucesso na Europa. Só que dentro dos navios também vinha ratinho. E no ratinho tinha pulguinha. E as pulguinhas traziam a bactéria Yersinia pestis. E ela ia lá e ui, glu, glu em você. Aqui, ó, mordia nas axilas, na virilha. Aí formavam tipo um ovo que eles chamavam de bubão, por isso ficou chamado de peste bubônica. Os contaminados, quando tossia, espirrava perto de você, você também ficava contaminado. E a doença começou a ganhar um fato pneumônico, começava a dar náuseas, calafrio, febre alta, tosse com sangue. A morte era muito rápida e a peste negra assim vai devastando a população europeia. O Delamour, acho que assim que se fala, Delamour, por isso que a história tira onda, né? Delamour, que escreveu a história do medo do Ocidente, ele fala que a Inglaterra perdeu 40% da sua população, corpos jogados nas ruas, na porta da tua casa, se aputrefando, e aquele fedor, rapaz, tirando mal. Aí tu tinha que tentar sair da tua casa para ir para outro lugar. E no caminho tu era contaminado também e morria. Foi um caos. Agora, é óbvio que as condições eram propícias para a peste negra. Falta de higiene, excrementos jogados no meio da rua, principalmente nas casas mais pobres. As casas camponesas não eram grandes, baixa ventilação, uma tinha às vezes só uma janela, uma não circulava bem. Parte das casas você dividia com os animais, inclusive restos de comida, ratinho passava. Os quartos, de repente numa cama dormia 8, todo mundo vai dormir no mesmo quarto. É muito difícil. Banho, às vezes o cara toma 2, 3 banhos no ano, meu amigo. No ano. E lava roupa nessa mesma quantidade também. Os lençóis sujos, fedendo. O cara botava na cama só quando a mulher fosse parir, gerar um filho. Então esse quadro, ele é propício para o avante da peste. O ratinho fez a festa, meu amigo. Apesar que tem uns que dizem que a peste veio rato, que os piolhos transmitiram mais a visão tradicional da galera que estuda, até nos livros didáticos de história para a molecada, diz que o ratinho acaba fazendo esse serviço. Tem outros que dizem que só o rato não dava, eles trabalham mais com a hipótese da questão pneumônica, né? No ar,
Eles dizem que isso que fez proliferar mais. Enfim, tem vários estudos sobre a peste negra. Então, mané, tu que não gosta de tomar banho, a Idade Média seria bom para você. A cultura do banho vem do índio, rapaz. Mas isso não é papo para hoje, não. E, aliás, também tem que saber que a peste negra, ela deixava manchinhas pretas. Às vezes pegava mão, pé, coxa. Por isso ficou conhecido como peste negra. E como tentar curar isso? O nego chamava os médicos. Óbvio. Agora, um monte de médicos também era astrólogo. Por exemplo, a Universidade de Medicina de Paris dizia que a causa da peste era o movimento entre os astros. Tinha médico que vinha, que eram jovens aprendizes. Tinha médico que era 7-1, nem era médico, apareceu: oi, cheguei aí, querido, sou médico, vamos lá. Na verdade, eles acabam mais contando corpos do que curando as coisas, né? Essa história do médico ainda no século XIII, com aquela máscara, aquele nariz imenso, onde eles colocavam algumas ervas de dentro para proteger do odor, que eles acreditavam que aquele ar fétido era a causa para a contaminação. Esse tipo de máscara, os historiadores dizem que não é muito comum no século XIII, não. Isso é mais comum no século XVII, quando o médico da corte do Luís III, Charles Delorme, bonito isso, né? Charles Delorme, olha só, é bonito isso da história. Você fala até Charles Delorme, é lindo. O Charles Delorme, né? Começou a botar aquela roupa, aquele narizinho, a erva dentro, para assistir ali os contaminados da corte, inclusive o rei. Né? Na Idade Média, nesse período aí, quem está falando de século XIV, 1347, 1348, era mais comum o médico até tapar o rosto, mas não ter aquela máscara. Ué, Alex, mas como é que tinha então no século XVII, XVIII? Aí, de novo, o Delamour. O Delamour, no seu livro História do Medo do Ocidente, ele diz que a peste, ela vai gerando ciclo. Passa 8, 9 anos, ela volta de novo e ficou assim durante algum tempo, chegando inclusive então no século XVII. Mas mesmo assim, esses médicos passam a ser supervalorizados. As comunidades juntavam fundos para pagar um médico, né? Donos de terra pagavam os médicos. Você tinha a noção que era preciso a voz da medicina. Você tinha a noção que naquele momento ali talvez fosse necessário, né? Talvez não, era necessário uma presença mais científica. Né? Havia esse apelo. Você nota que a sociedade ela busca também encontrar algum caminho disso. E já desconfiava também dos jatinhos. Por exemplo, tem embarcações que chegavam, né, na Itália em 1350, que o cara chegava lá com o barquinho e cheguei com as moãs, bota aqui açúcar, quem vai, olha aí, a pimenta. Não é assim não, não. Fica aí, meu irmão, vai ficar aí 40 dias. Muitos historiadores dizem que isso é o início da quarentena. 40 dias no navio. Não vai entrar, meu irmão, você não vai entrar. 40 dias aí, é isso, 40 dias. Se ninguém for contaminado, tu bota a bandeirinha branca. Senão não vai entrar. Não vai entrar. Daí a ideia da quarentena. Porque eles já desconfiavam que nesses navios iam vir ratinhos que podiam transmitir a peste negra. Mas é óbvio que numa sociedade marcada pelos que o livro de Dante chama de teocentrismo, Deus é o centro de tudo, Deus explica tudo. Centroavante perdeu o gol, Deus quis. Tô doente, Deus quis. Caiu a internet, Deus quis. Calma, né? Essa coisa toda. Então, esse universo contribui também muito para muita ignorância. Por exemplo, essa sociedade achava que você cuidava solitária com urina na cabeça, urina de criança na cabeça. Tá maluco? O cara achava que você curava gota. E gota era doença de rico. Quer dizer, de rico, não é rico, né? Mas dos melhores em condições de vida na Idade Média. Tipo, tu come carne de porco. Cresce teu ácido úrico, triglicerídeo, começa a dar dor no teu corpo. Joelho, pé. O cara achava que tu cuidava isso com excremento de bode. Fala sério. Então, é uma sociedade onde você tem muita ignorância. Então, a peste negra foi vista para uns como um castigo divino.
Você tem quadros onde tem anjos, Deus com anjos jogando flechas nas pessoas. Você pecou? Então você está sendo punido pelos seus pecados, rapaz. Fala sério, tu tinha ordem dos flagelantes, que os caras se autoflagelavam. Toma, segura essa aqui, ó. Ai, doeu. Faz isso tudo, toma mais uma. Mais essa aqui, ai, doeu. Porque você achava que se flagelando, você implorava por clemência, para que a peste não te pegasse, ou pelo menos você fosse aceito no céu na hora da morte. Isso é muito complicado. Tem uns relatos que nego diz que matava o gato, ainda mais o gato preto. Gato preto! Demônio, gato preto! E você tinha ratos. Lógico, mesmo matando os gatos não, você não ia conseguir conter o avanço dos ratinhos. Que, segundo alguns biólogos, eu acho que é verdade isso, não sou biólogo, sou historiador, se eu estiver falando besteira, perdão, mas a população de rato, acho que é igual humana. Negócio, perguntar para um biólogo, eu não sou soberbo. Acho que não ia conter, mas a ignorância existe. Mata o gato preto. Fala sério. O próprio Papa, o Clemente VI, falou para todo mundo em Roma pedir clemência para a peste sumir. Tu tem relatos que foram mais de 1 milhão de pessoas se deslocando para Roma. Alguns historiadores dizem que dos 10 que estavam indo, quer dizer, dos blocos de 10 que estavam indo, 9 morreram. E aí, os que chegaram lá para ver o Papa, nem o Papa quis ver. Falou assim, é ruim, malandro, eu não vou ser contaminado. Nem eles conseguiram ver o Papa. Por isso que em época dessas pandemias, a aglomeração é ruim, porque ela se transmite. É o caso que está ocorrendo agora com o lance do coronavírus. A pressão da comunidade médica para as pessoas que puderem ficar em casa. Porque esse tumulto só faz a coisa se espalhar mais. Isso é muito complicado. E tinha aqueles, meu irmão, que nem ligavam. Falou assim, vou morrer mesmo? Então traz a manguaça. Eu vou tomar todas, vou para a taberna, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou namorar, nem conheço. Chega aí, querido, a gente vai morrer mesmo? Estamos juntos, vamos ver nossas paixões, porque nós vamos morrer, entendeu? Tem outros que, tinha a lenda, que eles falavam da Dama da Peste. Uma mulher que vinha voando, uma chama azul na cabeça, soprando a doença para todo mundo. Uns dizem que viram a peste sair de dentro da boca de uma mulher, fogo matando todo mundo, nuvens de demônios com fogo queimando todo mundo. Havia várias lendas por várias partes da Europa. E pior, você tem parte de uma igreja que naquela época perseguia ainda os cientistas, perseguia os estudos. É muito difícil quando você tem um clima onde a religião vê a ciência como inimiga. Isso faz muito mal à sociedade e fez muito mal na questão da época da peste negra. Só contribuiu para mais morte, mais morte. E o pior, você cria estereótipos também. É questão do cigano. O cigano fica andando por aí. Por que ele fica andando por aí? Porque o cigano quer manter sua cultura viva, então ele não quer ter muito contato com outras para não perder sua identidade. Então o cara achava, tá andando por aí, transmite doença, pau! Mata o cigano, meu irmão. Não dá nem para ler a tua mãozinha. Tu mandou ele para vala. O judeu, o cara começa a dizer, judeu, tu também não tem um lugar fixo, fica andando por aí, né? Não tem um lugarzinho para morar, né, querido? Então você também transmite a doença, mata o judeu, vocês envenenam os rios, né, a água, os poços, vocês têm que ir para a vala. E aí você começa a matar judeu, queimar judeu. Como pode isso? Tem que tomar cuidado com uma coisa. O Hitler, ele não inventou o antissemitismo. Vai defender nazista. Fala sério. A gente está falando de história, rapaz. Infelizmente, o antissemitismo, que foi a voz oficial, uma das vozes oficiais da Alemanha nazista, ela é criada num ambiente totalmente de baixo conhecimento científico e cheio de preconceito. Essas coisas que judeu é inferior, judeu do demo que jogou Cristo na cruz,
judeu fica zanzando por aí trazendo doenças, então é um povo infecto. Rapaz, na Idade Média, em Roma você já tinha gueto para judeu. É mole? Gueto em Roma, numa região que era do Papa. Então, assim, o antissemitismo foi criado com preconceito, sem comprovação científica alguma, dentro de um universo de senso comum. E como pode isso ser a voz de um Estado futuro em pleno século XX, que, em vez de valorizar a questão da ciência, tornou a voz oficial de um Estado calcado em valores do passado, sem comprovação científica alguma, só baseada em preconceito. E não foi só contra judeu, rapaz, cigano, que esse preconceito atuou. Também teve a questão das mulheres, rapaz. Um bando de mulher queimada, perseguida como bruxa, que envenenou, que fez heresia, que fez feitiçaria para matar os outros. Você tem noção disso? Tu tem aldeias que tantas mulheres foram mortas, que aí, rapaz, começou a ter zoofilia. Alguns homens, por falta de mulheres, começaram a ter relações sexuais com animais, cara, com porco. Olha que loucura isso. Tu tem um clérigo católico chamado Heinrich Kramer. Heinrich Kramer, acho que é assim, né? Heinrich Kramer, que escreveu um livro chamado Maleus Maleficarum, em latim. Ele só perdeu em procura para a Bíblia. O livro dizia que mulheres tinham vocação natural para a bruxaria e que era justo a tortura para conseguir confissões e a morte. Sem noção de quantas mulheres inocentes foram queimadas. Olha como faz falta a questão da conciliação entre religião e ciência numa sociedade, de romper preconceitos. Olha que um quadro de peste fez crescer. Ela cria inimigos e você tem o caos, pessoas inocentes mortas demais. A falta da ciência da saúde pública puniu muito ali. Você não conseguiu ter um remedinho, um antibiótico contra a peste negra. E você tem um vírus do preconceito absurdo. E muita gente que já morria de peste foram somadas o quê? A outras que vão morrer pelo preconceito. E essa época de morte para todos os lados, uma perda populacional imensa, os braços para o trabalho começam a diminuir. É óbvio que os camponeses vão começar a produzir menos. Vários fugiram para a cidade, você começa a ter mais fome. Os nobres começam a ficar mais dentro dos palácios ou se isolar para locais longínquos. Queriam mais alimentos também para poder ter sua vida mais segura ali. E, por outro lado, os camponeses também queriam receber mais pela produção, porque não aguentava aqueles impostos pesados de dar a maioria da parte da produção para os seus senhores. Você tem um problemaço aí. Os nobres começam a fazer as leis, quer dizer, a ratificar as leis que proibiam os servos de fugir para as cidades. Os camponeses, então, se revoltam, os chamados jacques, homens comuns do campo, e começam as jaqueries altamente violentas contra a nobreza, contestando um modelo de sociedade estamental, o clero nobre e, por último, eles camponeses trabalhando por direito à maior parte da produção. E, resumindo, queriam uma remuneração melhor dentro daquela cultura econômica da Idade Média. Os nobres reprimiram também com total violência as jaqueries. Massacre, mais gente morrendo em clima de peste negra. Mas então, como é que a peste chega, pelo menos a uma diminuição naquele momento, no século XIV? Como é que ela começa a diminuir no decorrer dos anos 50 do século XIV? Alguns historiadores falam que você praticamente começa a ter uma noção, não sei se pode dizer isso, mas acho que é isso, de saúde pública, né? Por exemplo, você começaram a perceber que você tinha que cuidar mais da água, não podia botar excrementos dentro da água que ia para a tua casa, que você bebia. O isolamento, como eu disse, os nobres se isolavam em seus castelos, que nem os ricos fazem hoje do coronavírus. Estão tentando, até fazendo bunkers subterrâneos, indo para outras regiões de jatinho. A questão da quarentena, então, desse isolamento, ela foi importante
pra caramba nisso, né? Enfim, então coisas começam, vai diminuindo um pouco esse quadro. Tem outros que dizem que por tanta gente morrer, a própria bactéria teve dificuldade, enfim, de se propagar mais. Enfim, eu não tenho condição de falar isso, que eu não sou biólogo. Adoraria ter um biólogo aqui do meu lado, né, podendo explicar essas coisas com conhecimento específico deles para nós, né? Seria legal. E o curioso é que nessas épocas que você tem crises de pandemia, o meio ambiente parece respirar melhor. Tu tem um cientista chamado Alexander Moore, que fez um estudo sobre a queima de chumbo, que era usado para a produção de vinho, colagem de moedas, desde o Império Romano. Ele mostra que os índices poluentes dela diminuiu nos Alpes suíços na época da peste negra, né? Tem outros estudiosos que falam que a pesquisa é legal, mas, enfim, que precisa de mais dados para afirmar isso. Como eu disse, não é minha praia. Mas se você for ver hoje, em época de coronavírus, a emissão de gás carbônico diminuiu na China, diminuiu no mundo, né? A Itália também lançou uma reportagem sobre essa. Na Itália, nessa coisa da quarentena, você vê animais nas ruas de noite, você vê o golfinho nas águas de Veneza. A humanidade não encontrou, até hoje, uma relação harmônica com o meio ambiente. E parece que quando essa humanidade adoece, o meio ambiente aproveita para respirar.